Acho que travou, Valquíria. Acho que a gente pode começar, né? Já. Então, vamos lá, pessoal. Bom dia a todos, que a gente tem aqui um bom encontro. Hoje a gente tem uma espécie de retomada de alguns aspectos que eu acho importante, já que a gente chegou aqui, né, mais para metade dos encontros. Então, eu vou começar retomando algumas coisas, depois a gente tem uma pauta, que eu acho que a Suzana já compartilhou, talvez, com vocês, né? E nessa pauta a gente tem uma outra situação lá, um cenário para a gente analisar. E aí já entrando um pouco na questão do trabalho com esquemas e com resumo. Então, eu vou pedir para a Suzana apresentar o PowerPoint para a gente fazer a nossa leitura inicial, para a gente começar nosso encontro. Só um momentinho, tá? Que eu tive que converter em PDF. Ah, tá. E aí a culpa é dela, viu, gente? Que eu mandei agora o PowerPoint em cima da hora. Eu sempre procuro fazer com antecedência, mas eu estou ministrando aula num curso preparatório aqui para o concurso de São Paulo. Como eu trabalhei no final de semana, trabalhei ontem e me atrasei um pouco. Pronto? Está aparecendo. Está aparecendo, né? Tá. Pessoal, os objetivos de hoje, então, são dois: analisar as diferentes modalidades de leitura, né, gêneros textuais aí que envolvem ler para estudar, que é só a retomada que eu falei, e analisar um caso de ensino, então, envolvendo o trabalho com organização de esquema e resumo. Eu até coloquei essa frase do Humberto Eco, né, que ele diz que, por vezes, um bom resumo pode dizer mais sobre um romance que um livro de 200 páginas, né? Gosto muito dessa frase. Então, vamos lá. Eu tomei a liberdade de hoje trazer um texto para vocês que é da minha autoria. Eu tenho, nos últimos anos, escrito memórias da minha trajetória como professora dos anos iniciais da rede estadual aqui em São Paulo, sempre atuando na periferia. E dessa vez eu sempre trago um texto literário de qualidade. Hoje a qualidade não é tão grande, mas vamos lá num compartilhamento aí de experiências, tá bom? Pode passar. Era verão, mas quem dera fosse o apogeu da primavera, como na canção do Gilberto Gil. Estava mais para o seu apocalipse. Naquele ano, quase no despertar da década de 90, a sala da primeira série A fervia, literalmente. Não havia nenhum vislumbre de alternativa para amenizar aquele cenário caótico. Ventilador nas salas de aulas em escolas públicas naquela época era um luxo que não nos cabia. Para compor o cenário, as janelas incrustadas nas paredes cinzas nos impunham uma arquitetura ostensiva, muito mais preocupada com possíveis ocupações e furtos do que com a ventilação de uma sala de aula. Os vitrôs largos, com aberturas estreitas, mais pareciam projetos de grades, reprimindo a entrada de uma brisa, um ar qualquer que pudesse nos aliviar daquela caldeira que desencadeava a extrema vagareza. As altas temperaturas daqueles dias que precediam o carnaval causavam letargia, provocavam uma morosidade que afetava a todos de muitas formas, nos gestos, nos modos de falar, até no ritmo de nossos pensamentos. As ideias espontavam devagarzinho, em forma de uma linguagem morosa. Era como se tudo estivesse em câmera lenta, lenta e escaldante. Até a grafia era afetada e as letras nasciam das mãozinhas das crianças, uma a uma, vagarosamente, como se estivessem dilatadas pelo calor, sem vontade de sair das pontas grossas dos lápis escorregadios. Era o começo da minha carreira docente e era a primeira sala livre que havia conseguido. Não estava mais na condição de professora substituta. Assumi a classe desde o primeiro dia de aula, me sentia orgulhosa e insegura ao mesmo tempo,
Buscava áreas professorais em todas as minhas matrizes pedagógicas. Ainda procurava referências para saber que tipo de professor eu seria, em uma escola onde todos pareciam mais experientes e preparados do que eu. Naquele ano, envolvidas pelas falácias das classes homogêneas, nós fizemos um levantamento que tinha a profundidade de um pires e formamos classes fortes, médias e fracas. Acreditávamos ingenuamente que, desse modo, o trabalho fluiria melhor, tanto do ponto de vista do ensino quanto da aprendizagem. E claro que assim tudo transcorreria dentro do planejado. Pelo menos era o que a nossa inocência indicava. Em virtude dessa medida, acabei ficando com uma turma de 49 alunos em uma sala de primeira série. Éramos 50 almas flamejantes, desejosas de um vento que nos desse um rumo ou uma brisa que fosse, algo que nos refrescasse a alma. A escola era nova, o prédio ocupava aproximadamente 1/5 do terreno. No restante, algumas árvores foram plantadas entre o estacionamento, a quadra de esporte e o imóvel do caseiro. O resto daquele espaço era de terra, mas rapidamente foi sendo ocupado por plantas rasteiras, ervas daninhas e matinhos. As chuvas do final do ano anterior contribuíram para o rápido crescimento de toda essa flora urbana que parecia colher de tudo. Como a escola não tinha recursos para mandar carpir o matagal, foi crescendo. Como a escola não tinha recursos para mandar carpir, o matagal foi seguindo a sua sina, que era de crescer, e crescia muito mais rápido que as alternativas para contê-lo. Foi quando a diretora teve uma ideia que ninguém conseguiria adjetivar. Como havia perto da escola um terreno onde eram criados alguns cavalos, a diretora pediu ao dono dos animais que nos cedessem alguns para que ficassem na escola. Quem sabe assim, comeriam todo aquele mato e resolveriam os problemas. A essa altura, o verde já circundava toda a escola e suspeitava-se que já era abrigo para aranha, caramujo, formigas enormes, quem sabe até escorpiões e cobras, sem falar dos ratos. Ao recebermos a notícia e nos depararmos com os cavalos, nós, professoras, ficamos estupefatas. Para dar conta daquela mata, pensávamos, meia dúzia de cavalos estava mais para o exército de Branca Leone. Para devorar todo aquele matagal, a equipe precisava ser mais forte, talvez uma verdadeira cavalaria, privada de alimentos por alguns dias, com a ajuda de uma nuvem de gafanhotos sem nenhuma preferência alimentar rebuscada. Tudo isso em meio ao calor escaldante que não dava trégua. A chegada dos cavalos na escola alvoroçou a criançada. Todos queriam vê-los de pertinho. Os alunos brigavam para sentar perto das janelas e para não perdê-los de vista. E assim, a audiência para as atividades, que já era baixa, diminuiu mais ainda. Os pedidos de ida ao banheiro aumentavam exponencialmente na mesma proporção que o odor das fezes dos equinos, submetidas àquela insolação. Eu buscava na minha memória alguma dica, sugestão, referencial teórico, milagre, algo que me ajudasse a lidar com tudo aquilo. Mas nada do que eu havia aprendido me ajudava a trabalhar com aquela situação. Foi quando ocorreu o que ninguém imaginaria. Ao chegarmos à escola pela manhã de uma segunda-feira, encontramos um dos cavalos mortinho da Silva. As crianças ficaram desoladas, umas choravam, outras criavam suas hipóteses sobre a causa-morte, envenenamento, mordida de cobra, escorpião, foi velhice, indigestão, aventaram até a possibilidade de assassinato do bicho. E foi aí que teve início a saga do cavalo falecido. A diretora ligou para o dono do cavalo, informando sobre o falecimento, pedindo para ele vir buscá-lo. O homem se negou veementemente. Então, ela ligou para a subprefeitura, que também não veio. Justificando tratar-se de uma escola estadual, chamou a delegacia de ensino, que era como as diretorias se chamavam antigamente, nada feito. E pior ainda, teve que mandar um ofício explicando por que de um cavalo morto estar nas dependências da escola. Enfim, até o corpo de bombeiro foi chamado e nada. Se o odor das fezes já nos incomodava, imagine agora o cheiro do cadáver estendido bem ao lado da terceira série. Decidi, então, sair da sala com as crianças e fazer uma atividade debaixo da árvore que ficava perto do estacionamento. Isso era importante, no sentido contrário onde estava o cavalo. Eu havia pesquisado sobre os modos de vida dos cavalos, tempos de gestação, alimentação, as principais raças brasileiras, e os alunos nunca ficaram tão interessados.
perguntavam, escutavam atentamente uns aos outros. Minha aula até então nunca tinha alcançado tal audiência. Alunos que nunca tinham se manifestado teceram perguntas. Outros queriam contar alguma história. O tempo voou até para mim. Foi a primeira vez que percebi que podia me distanciar das paredes da sala de aula, longe dos gradis, das janelas que nos sufocavam. Na sombra da árvore, em meio a tanta euforia, sentíamos as brisas que nos tocavam de leve, abrindo novas possibilidades para meias centenas de seres humanos que precisavam juntos descobrir como construir ambientes de aprendizagem que nos fizessem, antes de tudo, felizes. Então fica aí, gente. Hoje, repensando essa minha experiência, desloco-me para o papel da diretora, tendo que manter uma escola sem recursos suficientes, em meio a tantas cobranças e expectativas de professores, alunos, funcionários, pais. Percebo quanto toda essa pressão, por vezes, pode nos endoidecer. Quanto ao cavalo defunto, foi recolhido pela subprefeitura depois de inúmeras solicitações. A saída encontrada após a retirada do corpo do bicho e a devolução do grupo de cavalos sobreviventes ao seu dono foi a de convidar pais e mães de alunos para um mutirão de limpeza, porque nesses momentos as famílias eram muito bem-vindas à escola. Mas essa já é outra história, outra saga. Bom, pessoal, fica aí o texto, né? Ele foge um pouco do que a gente tem ofertado nos últimos tempos, né? Textos de qualidade literária, de grandes autores, mas eu achei legal vocês também conhecerem um pouco aí da minha trajetória, e acho que todos nós temos histórias assim para contar, né? Não só no começo da carreira, mas ao longo aí de toda a nossa trajetória, sobretudo em escolas públicas. O Marcos colocou aqui, muito bom, um tempo tão antigo e tão atual, é verdade, né? Apesar do tempo ter passado, a gente ainda se debate com questões da mesma natureza, né? Então, acho que fica aí para compartilhar com vocês. Primeiro ano, gente, juro para vocês, 49 alunos. Eu dividia, encostava, fazia um corredor no meio da sala, encostava todas as carteiras para cá, ficavam 3 fileiras de carteira para cá, 4 fileiras para cá e um corredor no meio. O último que estava lá na janela, se quisesse ir ao banheiro, ele tinha que levantar, pular em cima das carteiras para pular no corredor que tinha no meio da sala para conseguir sair. Era realmente... E estamos numa fornalha, né? Pelo menos vocês estão aí na praia, gente. Imagine essa fornalha aqui na cidade de São Paulo. Vocês têm a pista marítima aí, né? No estado também eu peguei uma primeira série, a minha eram com 38 alunos. Para alguém entrar na sala, eu tinha que puxar a carteira, porque a carteira do último aluno ficava na porta. Olha. Então, se fechasse a porta, eu tinha que puxar. E eu lembro que foi com essa turma, a primeira vez eu estava iniciando, eu tinha feito profa em Taquarituba, e que a gente fez foi minha primeira experiência de 2 vezes por semana fazer grupos de estudo com as crianças que estavam em hipóteses mais primitivas. Então, a gente, depois no segundo bimestre, os 3 primeiros anos, primeiras séries, no caso, era na época, a gente se reorganizou para poder dar conta das crianças que estavam silábicas com valor, daquelas que ainda não estavam... foi minha primeira experiência com salas numerosíssimas. Nossa. Nós éramos 3 professoras loucas, eu, a Maísa e a Simone, e foi muito legal, porque foi, assim, apesar da quantidade de alunos por sala, de tudo isso, foi a primeira vez que a gente viu que realmente podia dar certo, né? A gente estava adentrando ao mundo das hipóteses de escrita, e tentando adequar, né, a necessidade de cada aluno dessa forma. Então, assim, você lendo e tudo isso, eu fui lembrando de toda essa situação. Ah, que eu passei legal. ali em Guararema. Eu acho isso muito bacana. Eu acho que esse seu relato também mostra o quanto é importante a gente ter uma ação formativa de apoio, né? A gente poder contar com momentos de estudo, com momentos de formação, com colegas mais experientes, principalmente professores iniciantes, né? Que às vezes entram, ficam muito à deriva, né? Ficam perdidos, não conhecem nada. Eu acho que a gente precisa
ter mais cuidado, sabe, com esses professores que entram, que são jovens, que ainda, né, eu acho que se a gente lembrar o que a gente passou, é desejar que eles não precisem passar tudo que a gente passou, né? Então, acho que isso também é essa coisa da... Às vezes a gente acha que é a secretaria que tem que fazer esse trabalho, e tem mesmo, né? Mas acho que a gente, como grupo escolar, também pode se acolher, pode se apoiar, né? Acho que isso faz parte também do nosso compromisso político-pedagógico, né? A Ana Cláudia está falando que a mãe dela, que tem 40, é professora do Estado, tem 40 alunos. E eu acho que a gente viveu um tempo também que a gente, né, quando eu comecei minha carreira, a política educacional era outra, né? A diretora também, sinceramente, hoje eu penso, ela não fez por mal, eu acho que ela também fez por inexperiência, né? E ela também não podia ter pensado naquilo, né, de que o cavalo fosse morrer, mas ela não consultou ninguém também, né? Ela tomou uma atitude assim, talvez tivesse conversado conosco, a gente teria alertado para o efeito, né? Que os cavalos soltos na escola podia acontecer até um acidente. Hoje eu fico pensando que até que a situação, né, que foi muito ruim do ponto de vista do cheiro, de tudo, mas até que nada grave aconteceu, sobretudo com as crianças, né? Então era isso, pessoal. Então vou fazer uma retomada aqui, antes da gente entrar mesmo na pauta, pensando, né, nessa ação formativa, quando eu conversei com a Suzana, com a equipe aí da secretaria, que a gente ia trabalhar com essa dimensão da orientação de estudo, né? Estudar, como é que se aprende? E quando a gente fala de ler para estudar, a gente está dentro de uma modalidade de leitura. E aí acho importante, e vocês já devem conhecer aquela obra, né, da Adélia Lerner, Ler e Escrever na Escola, o Ideal, o Real. Eu nunca sei, eu sempre troco. Eu não sei se é o ideal, o real, o possível, se é o real, o ideal, o possível, mas acho que vocês já sabem que livro que é. Você lembra, Suzana, como é que é o nome certo? Eu acho que é esse, ler e escrever na escola, o real, o possível e o necessário. Ah, tá. Não era nem ideal, é o real, possível e necessário. Então, uma coisa que ela diz lá, todo esse livro da Adélia Lerner, ela começa com uma pergunta, né? É possível ler na escola? E logo no primeiro parágrafo, ela vai dizer que, olhando para as práticas que, em geral, tradicionalmente, a escola traz para trabalhar com a leitura, ela vai dizer que não é possível ler na escola. Por quê? Porque fora da escola, a gente sempre lê quando a gente tem uma intencionalidade, né? Então, eu quero ler para lembrar como é que faz um bolo. Aí eu abro lá o meu caderno, abro a receita no bolo, vou ver se eu tenho os ingredientes, vou lembrar como é que faz. Ou eu quero ler para buscar uma informação no jornal, sei lá, quero saber do meu horóscopo, eu faço uma leitura seletiva, vou lá ler para me informar. Ou eu estou num consultório, eu vou ler para passar o tempo, eu vou ler para compartilhar. Quer dizer, fora da escola é sempre uma intencionalidade pessoal do sujeito que vai ler, que sabe por que ele vai ler, para que ele vai ler. Ele tem muita clareza do objetivo que norteia a sua leitura. Mas quando a gente está na escola, às vezes o professor não compartilha nada com a gente, ele manda a gente ler, então a intencionalidade não é nossa, é dele. Então a gente já tirou o significado e o sentido, muitas vezes, dessa leitura. Então, eu acho que é um pouco disso que eu quero dizer. A gente precisa planejar o trabalho com leitura, considerando as diferentes modalidades de leitura. Na escola, a gente lê do mesmo jeito. Não importa se é ler para estudar, se é ler para se emocionar, se é ler para buscar uma informação, se é ler para seguir uma instrução, um manual de um jogo, de uma brincadeira, as leituras acontecem do mesmo jeito. E isso acaba tirando parte do sentido da leitura, né? Não garante a sua função sociocultural real como ela existe fora da escola. Então, pode passar, Suzana. Então, quando a gente quer ler para estudar, a gente está dentro de uma modalidade. Eu vou pedir o seguinte, vai um pouquinho para frente, depois a gente vai voltar aqui nesses 2 slides. Então, olha, a gente pode ler para se emocionar, a leitura, né, quando você está lendo um bom romance, quando você está lendo, em geral, né, na esfera literária, a gente lê para se emocionar, pode passar. A gente lê para se informar, eu gosto muito dessa
foto que saiu no jornal, no Estadão, em 98, né? Um morador de rua lendo, né, o caderno de economia. Acho uma foto muito significativa, que ajuda a gente a romper com alguns estereótipos aí, estigmas que a gente tem com relação às pessoas em situação de rua. Pode passar, por favor. Pela leitura, a gente também pode passar o tempo, né? Às vezes a gente está no consultório, está numa fila, está no transporte. A leitura é uma companhia que nos ajuda, né, a sentir a passagem do tempo numa outra dimensão. A gente também lê para compartilhar, né? Principalmente quando a gente lê um belo livro, um belo texto. Em geral, a beleza é aquilo que a gente nunca dá conta de ver sozinho. A gente sempre quer contar para outro, compartilhar com outro. Pode passar. A gente lê para lembrar, né? Aí tem uma foto do Henri Matisse. A gente lê a agenda, a gente lê aí os nossos afazeres, a gente lê coisas que a gente precisa retomar. Antigamente a gente tinha agenda telefônica, né? Hoje em dia o celular tirou isso, mas antigamente a gente ia ler lá, né? Indiretamente a gente também procura o nome da pessoa, lê lá para achar na agenda, né, virtual. Pode passar. Posso falar algo aqui? Eu acho que é interessante, porque assim, na escola as crianças fazem isso, né? Elas fazem porque elas não levam geralmente o celular para a escola, mas elas fazem essas anotaçõezinhas nos bilhetinhos do telefone do colega para poder chegar em casa e colocar na agenda. Eu vejo pela minha netinha fazendo isso. É verdade. Sem falar na leitura dos bilhetinhos, né? Porque se tem um gênero que continua circulando forte na escola, são os bilhetinhos. Agora, às vezes, se o aluno tem o celular, é um bilhetinho virtual pelo WhatsApp, mas essa leitura de mensagens trocadas aí também segue fortemente. Pela leitura, podemos nos humanizar. Acho que esse é um papel muito bonito para a gente trabalhar pela leitura, né? A leitura nos humaniza, né? Toca na nossa dimensão estética, né? Ela mexe com a nossa criatividade, refina a nossa sensibilidade. Essa também é uma questão que está muito ligada ao processo de humanização, né? A gente lê para seguir instruções, né? Em manuais, as crianças também, com jogos, com equipamentos. Então, é um tipo de leitura bem instrucional. A gente também lê para buscar paz interior, né? Há momentos que todos nós, né, passamos por angústias, por conflitos, né? Estamos aí, às vezes, um pouco em sofrimento. Então, há leituras que podem também nos ajudar a refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, nos ajuda a pensar sobre os nossos atos, né, a refletir. E pela leitura a gente pode aprender. Eu acho que essa é a modalidade de leitura que esse curso aqui tem focado, que é o ler para estudar. Então, é uma leitura específica. Desde o primeiro encontro, as pautas têm focado em leitura dentro dessa modalidade. Eu vou pedir para você voltar naqueles 2 slides anteriores, Suzana. Então, quando a gente faz, né, ler para estudar, pressupõe penetrar em textos que possuem traços próprios, né, muitas vezes diferentes daqueles outros da esfera literária, em verso, em prosa, ou de um texto jornalístico, embora que depende, né, porque eu posso estudar qualquer texto, né? Eu posso ser um professor que eu estou fazendo lá um curso de letras e eu vou ler um poema, eu vou ler um romance, eu também estou lendo para estudar, para perceber as marcas características. Então, o que define não é o gênero em si que define a modalidade de leitura, mas a intencionalidade do leitor. Eu posso estudar qualquer coisa, posso estar lendo um romance, ao mesmo tempo que é uma leitura de fruição, que humaniza, é uma leitura de emoção, também me ensina. Se eu estou lendo um livro que se passa lá no Afeganistão, ou que se passa na China, eu também estou me apropriando da cultura, daquela sociedade. Mas o que eu estou falando aqui é do nosso trabalho como professores. Se a gente quer focar na leitura para o estudo. Então, ler um texto para estudar tem uma função
muito específica de aprender, de se informar sobre determinado assunto. E quando eu quero ler para estudar, isso exige uma leitura que seja controlada, né? A leitura para estudo, gente, ela tem que ser uma leitura global, é diferente da leitura seletiva que eu faço quando eu quero só buscar uma informação. Eu abro o jornal, quero saber da temperatura, vou lá, leio aquilo que me interessa e largo. Se eu estou fazendo uma leitura de estudo, uma pesquisa, o meu enfoque é maior. Então, eu tenho que ler na íntegra, depois eu volto e leio novamente, vou lendo, vou usando diferentes procedimentos de estudo, que é o que temos trabalhado aqui. Eu vou grifar, eu vou anotar, eu vou fazer um esquema, eu vou organizar um mapa, eu vou fazer posso querer, em algum momento, fazer uma nota de rodapé, eu posso fazer um glossário com as palavras do texto, eu posso fazer uma lista com os conceitos principais. Vejam, tem coisas que eu estou falando aqui que eu ainda nem coloquei como procedimento de estudo, mas a lista pode ser um procedimento de estudo, uma nota de rodapé pode também ser um procedimento de estudo, eu posso estar lendo, encontro um conceito que eu não conheço muito bem, vou pesquisar esse autor ou esse conceito num outro lugar, descubro o que é e eu crio ali, naquele item do texto, uma nota de rodapé, faço um fichamento, faço uma sinopse, faço uma resenha, né, faço um mapa mental. Então, esses registros todos esses procedimentos são procedimentos de apoio à leitura, quando eu vou ler para estudar. Então, esses textos vão apresentar recursos e marcadores próprios, né? Uma sequência didática que tem como propósito ajudar os alunos a desenvolver de maneira mais eficaz essa modalidade de ler para estudar, pressupõe, em primeiro lugar, que o professor possibilite uma rica variedade de materiais impressos, de suportes originais, revistas, sites especializados. Então, ensinar a estudar envolve uma série de ações que precisam ser planejadas pedagógica e didaticamente. Pode passar para o próximo, por favor, Suzana. Então, para estudar e aprender a partir de um texto, é preciso, primeiro, gente, defrontar-se com textos mais densos, com textos mais difíceis. As crianças não vão aprender a ler textos difíceis lendo textos fáceis. Eu falei sobre isso na semana passada, acho que no último encontro, a gente estudou aquela sequência do ornitorrinco, não foi? Então, naquela sequência, a gente viu palavras difíceis, porque a gente estava lendo um texto científico que, embora tivesse sido escrito para crianças, foi um texto bem escrito que não banalizou o conteúdo, não. Então, quando eu falo em ler textos difíceis, é isso, ir colocando os alunos em contato com textos mais científicos, textos mais acadêmicos, para que ela, ao chegar no 6º ano, saindo dos anos iniciais, que ela tenha já tido contato com o texto da esfera da geografia, das ciências, né, da história, para ela ir tendo repertório. E, às vezes, o professor fala assim, mas eu dou texto curto. O que define a complexidade de um texto não é o tamanho de um texto, gente. Né? Às vezes, um texto com 3 parágrafos ele pode ser mais complexo com um texto de 20 parágrafos, depende do texto. Então, garantir que os alunos possam ir aos poucos, tendo contato com esses textos mais difíceis, é importante. Encontrar informações e selecioná-las, né? Conhecendo materiais que vinculam informações científicas, consultando índices, sabendo, né, como é que esses textos científicos funcionam. Índices, o que são sumários, o que são notas de rodapé, o que são referências bibliográficas, como é que a gente elenca palavras-chave, inclusive palavra-chave quando eu quero fazer uma pesquisa na internet, quais são os sites confiáveis. Vejam, são todos procedimentos que os alunos não vão construir, gente, naturalmente, ninguém nasce sabendo. Se a gente não criar situações para ensiná-los a perceber isso, eles não vão aprender. Elaborar perguntas, né? Levantar hipóteses, isso está no campo do que eu chamo de artesanato intelectual. A gente, para ensinar a trabalhar com conceitos,
a gente precisa desenvolver nos estudantes essa capacidade de pensar, de ativar os conhecimentos prévios que eles já têm. Quando eu falei com vocês, né, o dia que a gente falou da natureza dos conteúdos, eu falei antes dos princípios pedagógicos, né, basilares, que é levantamento de conhecimentos prévios, contextualização, sistematização, problematização. Esses princípios são fundamentais para qualquer trabalho pedagógico, sobretudo quando a gente está trabalhando com orientação de estudo. Então, fazer a primeira leitura do texto, não se detendo nas palavras difíceis. Essa é uma comanda muito comum, gente. Atire a primeira pedra aí quem nunca falou, né? Primeiro leia o texto e grife as partes mais importantes. A gente já discutiu isso, é importante ter o objetivo de leitura. Mas tem gente também que fala assim, olha, vocês vão ler o texto e vão marcando as palavras que vocês não conhecem. Se quando eu entrego o texto, eu já dou essa comanda para eles irem marcando as palavras que não conhecem, qual é? O aluno vai achar que a intenção da atividade é identificar as palavras que ele não conhece. Aí ele vai lendo o texto, não prestando atenção no texto como um todo, mas prestando atenção nas palavras. Ah, essa eu conheço, essa eu não conheço, essa eu conheço. Então, sempre a gente pede para eles lerem sem nenhuma outra comanda. Façam a leitura silenciosa do texto. Deixem os estudantes se depararem com o texto. Assim que terminar a leitura, aí sim, e aí, que acharam do texto? Teve alguma palavra? Aí eu pergunto. Aí a gente retoma essa dimensão. Porque, vejam, quando a gente está lendo um texto sobre o qual a gente não tem um grande conhecimento prévio, cada vez que a gente identifica uma palavra que a gente não tem no nosso repertório vocabular, o que a gente faz? A gente não para imediatamente de ler para ir buscar a palavra no dicionário. Pode acontecer, mas, em geral, a gente tenta entender pelo contexto. Às vezes você não conhece exatamente, né, o que aquela palavra significa, mas lendo no texto, do jeito que ela está colocada no texto, naquele contexto, a gente consegue inferir qual é o sentido, a acepção daquela palavra. Assumir diante da leitura uma atitude crítica, né, de interrogação, de perguntas, né, ir questionando o texto que a gente está lendo, formulando hipóteses, checando se essas hipóteses se confirmam, sabendo sobre o assunto, o gênero, o portador. Quanto mais informações eu dou sobre o contexto de produção do texto para o meu aluno, mais condições ele tem de tentar interpretá-lo. Então, falar, olha, eu trouxe um texto da revista tal, foi escrito por tal, foi publicado em tal lugar, o público geral que lê esse texto é um público geral, é um público específico. Contar mesmo. Por que eu trouxe esse e não trouxe outros? Ah, porque eu gostei desse, e porque esse texto dialoga com o que a gente já está estudando. Quer dizer, a gente precisa compartilhar essas condições didáticas de escolha do texto que a gente faz, compartilhar isso com os alunos, né? Assumir diante da leitura, então, essa atitude crítica, como dizia Paulo Freire, ler e reler o texto, buscando respostas, checando as hipóteses, identificar palavras-chave, a gente também já trabalhou isso aqui, numa das sequências, grifar as ideias principais sempre em função dos objetivos de leitura que a gente propôs, e construir anotações que nos ajudem a lembrar o conteúdo principal, em função também da intencionalidade que a gente tinha para aquela leitura. Ana Cláudia escreveu aqui no chat, né? Ler é entrar em outros mundos possíveis, da Délia Lerner. Ler para adaptar, né? Aqui colocou, ó, estou trabalhando com o livro Aritmética da Emília, adaptando os 3 primeiros capítulos para teatralizar. Ah, que bacana. Muito legal. Bom, pessoal, nessa introdução, queria retomar isso. Pode passar o próximo slide. E lembrar, né? Ah, pode ir. Aí acho que ficou repetido. Ah, não, a gente já tinha visto. Ah, então, pessoal, ler envolve o que eu gosto de chamar, não, o que Paulo Freire chamava de rigorosidade metódica. Né? A rigorosidade metódica, ele cita ela lá na pedagogia da autonomia, e depois ele retoma essa ideia de rigorosidade metódica naquele livro Considerações sobre o Ato de Estudar, que eu acho que é um livro basilar, assim. Não sei como é que funcionam aí
Não conheço, Suzana, o acervo de materiais de livros aí que a secretaria tem, né? Provavelmente deve ter esse, mas esse é um texto que a gente também consegue em PDF completo na internet. Considerações sobre o ato de estudar, acho que é um texto que eu considero obrigatório para a leitura de qualquer professor, de qualquer segmento, porque ele vai, inclusive, nesse texto, ele cita o outro autor, que é o Wright Mills, que é aquele que criou essa ideia do artesanato intelectual. Então, quando a gente quer trabalhar nessa modalidade de ler para estudar, o que nós, professores, precisamos garantir como ações de ensino? É importante que a gente queira que os alunos, que a gente tenha como objetivos, né, de aprendizagem para os alunos, ensinar diferentes procedimentos de estudo. Então, eu trabalho com diferentes procedimentos de estudo, grifo, anotação, resenha, resumo, esquema. Claro que isso colocado num planejamento ao longo de um tempo, compartilhado entre os diferentes professores, né, das diferentes áreas, mas investir nessa aprendizagem é muito importante. Garantir que os estudantes experienciem diferentes estratégias de leitura para estudo. Quando eu estou lendo língua portuguesa, talvez eu utilize alguns procedimentos que, se eu for estudar matemática, os procedimentos não sejam os mesmos. Ou seja, eu não estudo matemática do mesmo jeito que eu estudo arte. Os procedimentos também variam em função do componente curricular. Né? Dependendo da área, do campo de conhecimento, você pode usar mais ou menos um ou outro procedimento. Isso também a gente precisa ensinar. E ensinar as estratégias mesmo. Né? Como é que eu vou lendo e dialogando com o texto? Que interrogações eu vou fazendo? Que tipo de anotações? Como é que eu organizo aquilo que eu aprendi com a leitura que eu fiz? E tudo isso vai ajudar o aluno a praticar o artesanato intelectual, que é de dimensão conceitual. E aí eu queria lembrar um pouco aquele dia que a gente trabalhou a natureza dos conteúdos, né? Falamos dos conteúdos factuais, procedimentais, conceituais e atitudinais. É importante que os estudantes possam vivenciar intervenções pedagógicas feitas por nós de diferentes naturezas, para eles irem se apropriando desses procedimentos, porque isso não só os procedimentos, porque pode às vezes achar que eu estou com uma Valquíria fica com enfoque muito tecnicista, não. Mas as técnicas são fundamentais. Eu tenho que ensinar como faz um grifo, como faz uma anotação, como faz um resumo, quando faz uma sinopse, mas esse ensino tem que vir articulado a esse procedimento mais amplo, que envolvem os processos de estudo. Como alguém estuda, gente? Ninguém dá o que não tem. Quem não lê não forma leitor. Quem não estuda não forma estudante. Então, acho que sempre que eu trago esse curso nos lugares onde eu tenho desenvolvido as ações com essa formação, eu falo muito isso, sabe? É importante que a gente primeiro se repertorie, assuma esse lugar, porque essa experiência com diferentes procedimentos de estudo, pouquíssimas pessoas tiveram. Não é um tema que permeia a formação inicial de professores. Também não é um tema que as secretarias estão muito preocupadas. Então, Bertioga teve essa sensibilidade, né, de trazer essa temática. E quando a gente está, já falei e reitero isso, quando a gente fala que a gente está trabalhando com procedimentos de estudo, eu também estou investindo na capacidade leitora e escritora do meu aluno. Porque para ler, para estudar, eu preciso ler e eu preciso de instrumentos, eu preciso de procedimentos que me ajudem a anotar, a sintetizar aquilo que eu estou estudando. Então, produzir uma anotação, produzir um resumo, produzir um fichamento, produzir uma nota de rodapé, produzir uma lista dos conceitos principais de um texto, também é produção textual. Assim como produzir uma carta, produzir um recado, produzir uma lista de supermercado. E eu acho que como escola, a gente cobra muito que os alunos não estudam, que os alunos são preguiçosos, que os alunos não se interessam, mas a gente também não garante as condições para caso, né, os que se estão interessados fazem como. Então, não existe autonomia sem conhecimento, e, sobretudo, a autonomia de estudo
a gente precisa desenvolver ensinando a estudar. Até aqui, pessoal, alguém quer fazer um comentário, uma pergunta, complementar com alguma coisa? Sim? Não? Alguém tentou fazer em sala de aula alguns desses, uma atividade similar a essas que a gente tem visto aqui no encontro? Ainda não? Se alguém teve alguma experiência e quiser contar também, é bacana a gente poder ir compartilhando. Bom, eu vou pedir para seguir aqui, mas se alguém quiser a palavra, é só levantar a mão aí. Eu não tinha trazido ainda, embora eu coloque sempre, né, na parte final, inclusive hoje na pauta de vocês, o texto complementar é um texto da Délia Lerner só sobre orientações, né, ensinar a ler para estudar. Vale a pena, gente, a leitura. A Délia Lerner é uma grande estudiosa sobre procedimentos de estudo também, além de trabalhar com didática da matemática, trabalhar com a questão, né, da alfabetização e da leitura. Ela, até pouco tempo, ainda ministrava aulas para crianças em Buenos Aires, de vez em quando, para experimentar os diferentes procedimentos de estudo. Ela, inclusive, tem uma pesquisa sobre como é que é ler para estudar, né? E eu trouxe aqui alguns livros que talvez vale a pena, Suzana, de repente, se algum deles você não tiver, solicitar que a secretaria compre, fazer um kit, depois disponibilizar, né, com as equipes aí, talvez, ou deixar numa biblioteca, e se eles quiserem, não sei como é que funciona. Um é esse, o artesanato intelectual, desse conceito que eu sempre falo, do Wright Mills, que é citado pelo Paulo Freire. É um ensaio, é um livro bem pequenininho, ele não é especificamente sobre orientação de estudo, mas ele, pessoal, vai contar, ele é um sociólogo estadunidense, ele vai contar como é que ele atrelava a vida acadêmica com a vida pessoal. E ele diz que o intelectual, o profissional que é intelectual, no caso dele, sociólogo, mas no nosso caso, professores, somos todos trabalhadores intelectuais, a gente não pode separar a teoria da prática, sabe, gente? A gente tem que viver aquela praxis, né, que o Paulo Freire dizia. Meu pai tinha uma frase que eu gostava muito, ele dizia que teoria é quando a gente sabe tudo e nada dá certo. E prática é quando as coisas dão certo e a gente não sabe por quê. O ideal é que a gente una teoria e prática, que as coisas deem certo e a gente saiba por quê. Então, nesse livrinho, bem fininho, gostoso de ler, em toda a primeira parte, ele vai contar como é que ele fazia. Ele diz que ele levantava cedo, ia trabalhar, trabalhar na pesquisa dele até meio-dia, depois ele parava, aí ele fazia almoço, e à tarde ele ia construir a própria casa, porque ele achava importante não só o trabalho intelectual, mas também o trabalho manual. E aí ele ia dizendo como é que ele fazia as anotações, como é que ele marcava as coisas que ele pensava. Ele vai contando todo um caminho disso que ele chama de artesanato intelectual. A importância de um diário de campo, a importância de levantar hipóteses, de você olhar para a realidade a partir de referenciais teóricos que você defenda. Então, é uma obra bacana. Essa leitura de estudo que está aí, eu já coloquei, inclusive, na primeira ou segunda pauta, não lembro, um trecho, é um livro muito bom, é uma tese de doutorado sobre orientação de estudo. Esse verde que está aqui embaixo, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é o currículo da cidade de Buenos Aires. Buenos Aires tem um currículo lá, o ensino de espanhol, matemática, geografia, história e orientação de estudo, mas não tem uma aula de orientação de estudo. Orientação de estudo é compromisso, né, de todos os campos de conhecimento. Depois tem um material que talvez vocês possam conseguir, eu vou ver se eu tiver ele aqui, depois eu te mando, viu, Suzana? Um material que foi produzido lá na Secretaria do município, que também fala sobre orientação de estudo, a leitura e a escrita na escola. Esse Cartas de Gervásio ao Seu Umbigo, gente, é um livro que foi feito na Universidade do Porto, se não me engano, o livro foi feito em Portugal, porque os alunos chegavam na faculdade sem saber estudar.
E aí os professores se reuniram para fazer uma espécie de orientação de estudo, porque esses alunos estavam no ensino superior e eles não sabiam resumir, não sabiam, né, fazer todos esses procedimentos básicos. E aí eles construíram esse livro, que é muito interessante, que eles pegaram esse Gervásio, que é um aluno fictício, e o Gervásio, ele fica tentando estudar de um monte de jeito e vai dando tudo errado. E ele escreve cartas para o próprio umbigo, contando dessas experiências. Olha, eu tentei decorar, fiquei horas, não deu certo. Então, eles vão primeiro, tem uma primeira parte com essas cartas que o Gervásio escreve ao seu umbigo, quer dizer, uma espécie de carta que ele escreve para ele mesmo, e depois vai falando sobre alguns procedimentos de estudo basilares. E nesse livro do Paulo Freire, a importância do ato de ler, é nesse livro que está considerações sobre o ato de estudar, se eu não estiver desempregada. Aqui está falando, eu não sei o nome da pessoa, mas é lá da escola José Carlos Buzinaro, né? Falando que já me deparei com situação como a que seu pai se referia. Deu certo, mas se tiver que fazer de novo, como é que deu certo? Muitas variantes, é verdade, muitas variáveis, é verdade. Eu também, viu? Já aconteceu isso. Por isso que reflexão e prática, né, essa praxis tem que sempre ser pensada. Alguém quer comentar, sugerir alguma outra obra que eu esqueci? Esse é um tema muito pouco estudado ainda, gente, infelizmente. Tem alguns livros, o Severino tem um livro que não está aí, mas é para ensinar os alunos do ensino médio a estudar, é um livro interessante também. Acho que são esses. Eu procurei deixar umas referências aqui para vocês. Pode passar. Então, é uma coisa que eu tenho sempre defendido, pessoal, é que eu acho que se eu fosse sintetizar o que a gente está falando até agora, né? A minha bandeira, o que eu defendo é que a gente transforme os conteúdos de ensino, né, transforme os procedimentos de estudo em conteúdos de ensino. Ou se a gente for ajustar aí o nosso discurso à BNCC, que a gente transforme os procedimentos de estudo em objetos de conhecimento, que também precisam ser desenvolvidos. Então, eu tenho que transformar os procedimentos de estudo em objetos de conhecimento e estabelecer que objetivos de aprendizagem eu vou ter para cada procedimento. Eu já tinha dito antes, né, que eu acho que seria muito interessante se vocês depois, para o ano que vem, quando forem pensar o planejamento, que vocês escalassem 1 ou 2 procedimentos de estudo por ano, a partir do 3º ano, né, considerando que no 1º e 2º ano a gente está com foco na aquisição do sistema de escrita, né, no processo de alfabetização, numa perspectiva de letramento, onde às vezes a gente até já lança a mão de alguns procedimentos, como grifar, né? A gente está lá, às vezes, falando com as crianças, uma atividade de leitura, eu peço, grifa aqui, mostra para mim onde está escrito piano, onde está escrito tal coisa. Mas acho que de maneira mais sistematizada, se a gente escolhesse 2 procedimentos para ensinar do 3º ao 9º ano, e isso fosse reiteradamente aprofundado, o aluno chegaria ao ensino médio com muito mais autonomia para estudar sozinho para o vestibular. Porque, principalmente, os alunos da escola pública, às vezes, chegam ao ensino médio, eles não sabem, eles não têm autonomia, porque eles não aprenderam como é que eles podem estudar sozinho. E aí, o único recurso que eles têm é tentar decorar, né? E não são todos os conteúdos que podem ser aprendidos de maneira factual, a gente já viu isso. Pode passar, Suzana. Então, só para a gente retomar, inclusive, o que nós fizemos, né, na semana passada, possíveis comandas para anotação, quando é anotação de texto escrito, porque a gente também trabalhou um pouco anotações de texto orais. Tem no chat entrou aqui, ó, proposta interessante, Valquíria, 2 procedimentos destacados para 1 ano de forma articulada. Isso, no último encontro, gente, eu vou trazer uma proposição, porque isso eu acho que vai depender muito da escola, né? Talvez, eu não sei como a Suzana pode conduzir isso, talvez a secretaria possa sugerir uma planificação, mas acho que talvez a escola pode também ter um grau de autonomia para, de repente, falar, não,
a anotação estava nesse ano, mas a gente tinha um projeto tal, passamos para outro. O importante é que a escola dê conta, né, dos procedimentos. Então, pensando na anotação de texto escrito, só para a gente retomar, no caso da proposta para dar início ao trabalho com anotações, uma alternativa é a gente pedir para os alunos que nós fizemos lá, né, uma espécie de título para cada parágrafo. Essa é só uma das estratégias, né, entre outras. Pode ir dando enter, que eu acho que eu tinha feito os slides, não sei se... acho que quando você salvou em PDF, ele perdeu a... Mas dá para ler. Era isso que eu ia falar, o que aconteceu. Ele, no PowerPoint, ele some totalmente. Por isso que eu salvei no PDF. Dá para ler? Não tem problema, olha lá. Outra estratégia, dá para ler. Uma outra estratégia pode ser solicitar aos alunos, por exemplo, em dupla, que façam primeiro rascunho das anotações a lápis. As duplas podem ler para a turma as anotações que foram feitas. E nesse momento é importante os estudantes se registrem o que as outras duplas também foram colocando, comparando essas anotações e discutir como é que eles fizeram, né? Que critérios eles usaram para resumir usando essas palavras-chave ou outras, né? Para eles irem aprendendo a fazer junto. Pode passar, Suzana. Então, no caso da proposta lá, anotação de texto escrito, a releitura, uma outra estratégia é solicitar que façam um rascunho. Aqui está repetido, olha, pode passar. E depois também é importante discutindo o que os alunos registraram. O mais importante, gente, não é dizer se a atividade está certa ou se a atividade está errada. É ir discutindo com os alunos qual seria a melhor anotação. Não é quem ganhou. Embora eles tenham feito em dupla ou possam fazer, às vezes, individualmente, é muito importante que o professor depois vá para a lousa e sistematize com eles. Olha, ficou muito longo, vamos lá, a palavra-chave que você está usando não está tão clara nesse parágrafo. Quer dizer, isso são coisas que... É a mesma coisa do grifo. Grifou? Grifei só o essencial, grifei uma passagem muito longa, grifei uma coisa que não tinha a ver. Nós vamos manter grifado sempre nesse momento de revisão coletiva. O que está em jogo não é dizer quem acertou, quem errou, mas mostrar as diferentes possibilidades, né, que esses procedimentos podem ser utilizados. Pode passar, Suzana. Então, vale a pena salientar a produção de anotações envolve o poder de síntese. Isso é uma questão importante, gente. Quando eu leio um parágrafo e vou fazer uma anotação, se eu não interpretei o parágrafo, se eu não entendi, eu não consigo resumir. Eu só consigo sintetizar, resumir algo que eu entendi. Então, olhem que interessante. A produção de anotação, ela também trabalha uma dimensão da leitura compreensiva. A gente consegue identificar se o aluno interpretou bem uma passagem de um texto, olhando para como ele sintetiza aquela ideia, para ver como é que ele resumiu, porque resumo é condensar as ideias, né, naquilo que é o principal. Eu pego o principal e deixo tudo que é periférico daquele parágrafo de lado. Esse é um exercício que o aluno só vai aprender a fazer fazendo com a ajuda de quem sabe, pensando, analisando, comparando, refletindo, ativando conhecimentos prévios, construindo hipóteses, checando hipóteses. Então, os procedimentos de estudo, assim como qualquer outra atividade, ela nunca deve entrar na sala de aula como se fosse assim, acertou e errou. Né? A gente tem que lembrar daquele conceito lá do Piaget, do erro construtivo. Né? Todo mundo sabe, até o dito popular, errando que se aprende. Mas é dialogando sobre o que eu pensei. Por que ficou desse jeito? Conta para mim, como é que você fez? Quando a criança expressa como ela fez, ela está indo para aquela dimensão, né, da metalinguagem, de pensar sobre a produção. Então, acho que é um exercício reflexivo muito importante. E, ao mesmo tempo que eu estou trabalhando grifo, anotação, resumo, resenha, qualquer procedimento, eu também estou trabalhando conteúdos que a gente precisa garantir. Né? Eu estou trabalhando ciências, ou matemática, ou língua portuguesa, eu não estou deixando
né, de trabalhar objetos de conhecimento dos componentes curriculares, enquanto eu trabalho também com procedimentos de estudo. Valquíria, o que eu percebi é que o PDF, ele salvou em páginas diferentes, então eu vou passar a página. Tá, por favor. Então, pode seguir. Cada uma ele foi passando. Mas acho que a gente já deu conta um pouco de falar, né? Olha, deixa eu ver. Isso de explicar as siglas, né? Isso quando a gente ensina, por exemplo, a fazer algumas abreviações, às vezes a gente cria algumas abreviações ou siglas, então, se a gente for usar siglas e abreviações, seria importante vocês fazerem uma listinha de um siglário, das abreviações, para eles usarem sempre as mesmas, né? Para quando a gente bater o olho naquela sigla ou na abreviação, a gente saber o que é, porque senão eu invento uma sigla lá, invento uma abreviação, quando eu vou retomar o texto, não lembro o que significa, a gente perdeu o trabalho. Pode passar, Suzana. O ideal é repertoriar os alunos sobre esses dois procedimentos que são basilares, gente. Eu acho que um aluno não deveria ir para o 6º ano sem ter aprendido a fazer grifo e anotação de texto escrito. Eu acho que isso deveria ser, assim, um compromisso, sabe? E aí, a partir do 6º ano, ele vai ampliando. Eu colocaria outros procedimentos de estudo nos anos iniciais, mas eu estou dizendo desses básicos que a gente deveria garantir antes dessa passagem dos anos iniciais para os finais. Tá, agora nós vamos para a nossa pauta, porque aí já está entrando uma atividade que está lá. Vou pedir, então, Suzana, para você compartilhar a pauta, por favor. Então, nessa pauta, pessoal, de novo, eu trago uma situação de sala de aula, que eu acho que também pode servir para modelizar algumas práticas, não que essas sequências que eu trago para vocês, elas não são sequências perfeitas, mas elas são algumas possibilidades, né, de trabalho que a gente precisa pensar. O Marcos está falando aqui o que realmente, infelizmente, tem sido uma realidade, né? Os alunos estão indo, inclusive, sem aprender, muitas vezes, né, a ter uma certa competência leitora e escritora. Então, eu acho que também por isso, sabe, Marcos, eu acho que quando a gente quer melhorar a qualidade e garantir que esses alunos se apropriem da leitura e da escrita, os procedimentos de estudo também ajudam nessa tarefa, né? Ajuda a gente a ler, ajuda a interpretar, ajuda a escrever. Eu acho que a gente precisa mesmo fazer esse trabalho de alfabetização, que não é fácil, né? Sabemos que não vai ser um aplicativo que vai alfabetizar os alunos em 6 meses, quem dera. É o trabalho do professor, né? Eu já falei isso, sim, várias vezes. Quem ensina o aluno, gente, é o professor, não é a atividade. Claro que uma boa sequência didática, um bom projeto, uma boa atividade faz muita diferença. Mas nada adianta uma boa atividade se o professor não for lá e fizer uma boa intervenção. O aluno aprende conosco, né? E ser professor é igual jogo de futebol. É olho no olho, é intervenção, é pergunta. É isso mesmo, Marcos. Bom, pessoal, volta só um pouquinho na pauta. Tá aí, olha, análise do cenário. Pessoal, eu vou ler para vocês, aí eu vou fazer uma pausa, mas aí eu quero que vocês avaliem aí, hein? Vou querer a participação de alguns para dizer o que a professora fez de bacana, o que vocês acharam. Então, vamos lá. A professora Luísa começou a aula contando para as crianças que havia escolhido um texto para continuar trabalhando com as crianças sobre o projeto Água. Então, essa é uma sequência que já está dentro de um projeto que ela já desenvolve. Depois de uma breve conversa para retomar o que haviam aprendido sobre a água, ela entregou o texto e disse para as crianças que faria uma leitura compartilhada. Assim, ela começou a ler em voz alta o texto, e os alunos foram acompanhando. Então, essa já é uma prática diferente da semana passada, que a professora tinha colocado os alunos para fazer uma leitura silenciosa. Aqui todo mundo tem o texto em mãos, e a professora vai fazer a leitura em voz alta com eles acompanhando. Pode subir, Suzana. Então, vamos conhecer o texto.
Por que a água doce está ameaçada? Você consegue aumentar um pouquinho, Suzana? Será que dá? Ah, pode ser menos. Isso, pode ser diminuir um pouquinho, ficou bem grandão. Ah, tá bom. Dá. Por que a água doce está ameaçada? Entenda a importância de se usar com consciência um dos nossos recursos mais preciosos. É um outro texto que eu também tirei lá da revista Ciências para Crianças. Depois de brincar muito debaixo de um sol escaldante, você entra em casa, corre para o chuveiro, abre a torneira e nem uma gota d'água. Aí você pensa, daqui a pouco ela volta. Decide dar uma olhada na geladeira e nada de água para beber. Então, sua mãe aparece e diz que, infelizmente, não pode fazer o almoço porque não tem água para cozinhar. Céus, você grita, é um complô contra mim? São situações como essas que nos mostram o quanto a água doce é preciosa. Vivemos num planeta cuja área ocupada pela água é cerca de 3 vezes maior do que é ocupada pela terra firme. Imagine que se toda essa água pudesse ser dividida em 100 piscinas, tome nota, 97 seriam cheias com água salgada e apenas 3 com água doce. 2 dessas piscinas e mais 1/3 da terceira formada pelo gelo acumulado nos polos e nos altos das montanhas. Logo, apenas 2/3 do que falta para encher a terceira piscina são água doce líquida. Essa comparação dá uma ideia de como a quantidade de água doce disponível para o nosso uso é pequena diante de toda a água existente na Terra. Agora vamos pensar em números. Alguns cientistas estimaram que há água doce suficiente para que cada pessoa tenha direito a 8.300.000 litros por ano. Mas eles acreditam que sejam gastos apenas 3 milhões por pessoa. Então, você deve estar pensando, se cada pessoa gasta cerca de 1/3 da água doce, a que teria direito, não há razões para preocupação. Engano seu, porque a água doce não está distribuída igualmente sobre a Terra. A Europa e a Ásia, que concentram cerca de 1/3 da população mundial, dispõem apenas de 1/4 de água doce. Na África, onde fica metade da água doce do mundo, mora apenas a 10ª parte da população do planeta. Na região amazônica está 1/5 da água doce e 1/100º da população mundial. No Nordeste brasileiro, onde vive quase 1/4 dos habitantes do país, não há água doce em quantidade suficiente. Viu só o desequilíbrio? As fontes de água doce são os rios, lagos, lagoas e lençóis freáticos. A camada de água que fica sob o solo. Aqui no Brasil e em muitas outras partes do mundo, essas fontes que já são mal distribuídas sofrem com a poluição e outros problemas. Fertilizantes empregados na agricultura, por exemplo, contaminam a água sob o solo. Resíduos industriais e residenciais não são tratados, sujam os rios. O desmatamento das matas que beiram rios e lagos, assim como as ocupações irregulares dessas margens, afeta drasticamente a disponibilidade de água nesses ambientes. Por quê? Sem a proteção natural, as chuvas carregam sedimentos de fora para dentro desses rios e lagos, aterrando-os. E mais, muitos reservatórios de água doce, em especial as lagoas costeiras, podem, digamos, se tornar salgados. Isso porque, com o aumento da temperatura do planeta e, consequentemente, derretimento das calotas polares, o nível do mar se torna maior, podendo invadir lagoas costeiras de água doce, salinizando suas águas e tornando-as impróprias ao consumo humano. Tal efeito já é notado na África. É preciso, então, muita consciência na hora de usar água doce, porque todas essas razões a colocam ameaçada sim. Então, em texto escrito aí pelo Francisco Assis Esteves e o Adriano Kalimann Ferreira da Silva, ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a professora leu esse texto. Vamos ver o que ela fez depois. Atividades. 1. Localize os parágrafos do texto que respondem à pergunta do título. Olha que interessante. Volta lá no título, na pergunta.
O título é um indexador importante do texto, né? E ele sempre é uma referência que a gente nunca pode deixar passar, gente, despercebido. Mas aqui tem uma coisa muito bacana, né? O título, além de ser um indexador, ele já é um provocador também, porque ele já traz uma pergunta. Por que a água doce está ameaçada? Para responder essa pergunta, a professora pede... Volta lá de novo, desculpa, Suzana. Suzana hoje vai ficar com dor no braço. Localize os parágrafos que respondem à pergunta. Se a gente voltar lá, volta no texto, por favor. Ó, pessoal, o primeiro parágrafo responde essa pergunta? Sim Não. ou não? Pode falar, Renata. Renata? Não, Não não. responde, gente. Primeiro parágrafo, o autor ele faz uma coisa que é contextualizar. Ele tenta pegar, como o texto é para criança, a primeira coisa que ele está tentando fazer é mostrar para ela como é que ficaria um dia da criança sem água. Então, esse primeiro parágrafo ainda não está dizendo por que a água doce está ameaçada, ele está dizendo como é que seria a gente ficar sem água. Então, o primeiro parágrafo não fala. O segundo parágrafo trata também de por que a água está ameaçada? Eu acho que não. O segundo parágrafo está falando sobre como é que a água, qual é a quantidade de água doce que a gente dá, né? Ajuda os estudantes a entender. Ele faz aquela comparação, né, das piscinas, é como se a gente tivesse 100 piscinas, 97 piscinas são só de água salgada, sobram 3 piscinas. Então, no segundo parágrafo, não. Quer dizer, isso que eu estou fazendo com vocês é o que a gente espera que que os alunos vão ter que fazer. Ou seja, eles vão ter que voltar ao texto que a professora leu compartilhadamente e vão ter que reler para identificar. E essa questão, essa pergunta do texto, né, por que a água doce está ameaçada, ela vai começar a ser respondida principalmente aqui, olha, nesse parágrafo, ó, as principais fontes são... quando começa a falar aqui das ameaças, ó, esse parágrafo que está aqui, ó, as principais fontes... Consegue pôr o mouse em cima, Suzana? Ó, as principais fontes de água doce são os rios, olha, aqui no Brasil, e depois começa aqui, ó, sofrem poluição e outros problemas. Aqui começa a tratar das ameaças, os fertilizantes, dos resíduos industriais e residenciais, a questão do desmatamento que beira o lago, né? Então, está falando tudo o que afeta e que põe em risco e ameaça a quantidade que já é pouca, né, de água doce. E o último parágrafo também, né? O último parágrafo também vai continuar falando um pouco do derretimento, né, da temperatura, quer dizer, sobe a temperatura, derrete lá as camadas polares, essa água vai para o mar sobe, ele tem água salgada, ele acaba invadindo os rios de água doce, salinizando tudo. Então, eu acho que, se eu não estiver enganada, não sei se vocês concordam, os 2 últimos parágrafos seriam os parágrafos que diretamente respondem à pergunta do texto. Mas é importante mostrar para os alunos que não adianta eu ir para os 2 últimos e saber o que ameaça, sem fazer aquele caminho de mostrar, olha, existem pouca água, além de tudo, essa água, além de ser pouca, está mal distribuída mundialmente. Há lugares onde tem muita gente, tem pouca água, lugar onde tem muita água, tem pouca gente. Então, eu acho que ajuda o aluno a perceber, gente, o contexto, não é só dizer o que ameaça, né? Mas qual a quantidade desse recurso, como ele é distribuído. Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos só olhar a segunda questão aqui que a professora propôs para a turma. Você acha qual você acha que foi o objetivo do primeiro parágrafo do texto? Eu já antecipei, né?
Já Desculpa, respondeu. já respondi, né? Mas ele é uma estratégia para capturar o leitor. Isso a gente tem que ensinar para o aluno também. E quando a gente produz um texto, a gente tem que pensar, né, para quem que a gente está escrevendo. E criar uma estratégia para capturar a atenção do leitor é muito bacana. A Clarice Lispector era ótima nisso, né? Ela tem um texto que ela começa, que ela fala assim: vou te contar um segredo. Né? Nossa, já capturou tudo. Quem que não adora saber segredo, né? Principalmente da vida dos outros, né? A fofoca é uma categoria sociológica importantíssima na vida das pessoas. Fala, Suzana. E as crianças nessa fase, por exemplo, de 9, 10 anos, elas são extremamente curiosas. A minha netinha ontem, um negocinho, ela já fica desesperada. Depois eu te conto. Depois não, agora, pelo amor de Deus. Ela está com 9 anos, então é muito interessante. Ah, que legal. E eu acho que a escola, aproveitando esse exemplo, né, que a Suzana deu da netinha dela, a gente tem que estimular essa criatividade mesmo. Às vezes a gente faz leitura de textos mais longos, em capítulos, aí tinha dia que eu esqueci o livro, não ia ler, eu falei, não, tem que ler, a gente tem que saber. Às vezes eu parava num capítulo e falava, ai, não, lê mais um pouquinho. Então, esse desejo, essa vontade de saber, né, é uma coisa muito importante que a gente tem que cultivar, e muitas vezes a prática escolar, em vez de cultivar, mata, né, o desejo dessas crianças, infelizmente. Aí, olha, 3, preencha o esquema abaixo para recuperar as informações que aparecem no texto e completar o esquema. Então, olha que interessante, ela pega de novo a pergunta, que eles já voltaram para o texto, vem, porque quando a gente pensa nas perguntas, gente, às vezes a gente fica fazendo as perguntas aleatoriamente. É importante encadear perguntas para ir complexificando a atividade. Então, aqui ela põe um pequeno esquema, não precisa ser aquele esquemão enorme, não, né? Um esquema, por que a água doce está ameaçada? E aí ele vai ter que categorizar todas aquelas ameaças em 3 categorias. Né? A gente não vai ter tempo para fazer isso aqui, mas eu vou pedir só para Suzana voltar naqueles 2 últimos parágrafos. Vamos tentar bater o olho rapidamente. Né? Então, a gente pode ir lá, olha. Fertilizantes empregados na agricultura. Está lá ali, ó, no ponto final, né, onde nesse mesmo parágrafo, sim, a partir do ponto final, né, da primeira parte aí, ó, fertilizantes empregados, aí depois resíduos industriais e residenciais não tratados, o desmatamento da mata. Aí depois tem mais. Exatamente. O aluno poderia pôr assim, ó, o aluno poderia colocar lá, né? Desmatamento das matas, né? Colocar uma coisa fora de ordem. A gente tem que fazer isso, ó, porque ó, fertilizantes empregados na agricultura. Eles contaminam o solo, mas pode ser que o aluno coloque lá contaminação à água sobre o solo. Aí eu tenho que dizer não. A contaminação acontece por causa de quê? Eu tenho que pôr qual é a ameaça. É fertilizantes empregados na agricultura. Tá vendo que o autor pôs, por exemplo, ele está dando um exemplo dos efeitos do fertilizante colocado na agricultura. Isso que é importante ensinar o aluno quando ele está interpretando o texto. Isso é interpretação de texto. Como a Renata falou aqui. Então, fertilizantes empregados na agricultura é uma das ameaças. Depois, quer continuar, Renata? Você já tinha falado, né, dos resíduos aí industriais. Posso sim. Depois, resíduos industriais e residenciais não tratados. Né? Ele fala que surge os rios, né? Depois ele fala desmatamento das matas que beiram rios e lagos. E ainda ele também dá mais exemplo as ocupações irregulares das margens. Isso, mas aí eu acho que é uma relação, né? Porque você desmata as margens, às vezes também para ocupar irregularmente algumas áreas, né? Sim. Mas isso, gente, vejam, é discutir com a classe como é que a gente vai fazer. Não tem a resposta certa. Fomos nós que inventamos essa categorização para o texto. Então, a gente pode dizer como é que a gente vai fazer. Pode ser que o último pode ser assim: desmatamento das matas e ocupações irregulares das margens. Sim. Posso também juntar, porque eu estou sintetizando e agrupando ideias, né?
sim. Você concorda, Renata? Você que tinha sugerido Sim, aí? sim, não, sim. Porque, na verdade, um leva ao outro, né? Necessariamente para ocupar de forma irregular tem que desmatar, né? Então, vejam, gente, olha como uma atividade pode ser um bom exercício, porque eu volto no texto, olha quantas vezes a gente já voltou. O aluno vai ler primeiro para identificar qual é a resposta do texto. Aí ele volta e lê de novo a função do primeiro parágrafo. Aí, para fazer aquele esqueminha, ele volta e vê de novo esse trecho, que é o trecho que a gente está jogando mais luz, porque é o trecho que fala justamente o que está ameaçando a água doce no mundo. Então, é um parágrafo que a gente tem que voltar com os alunos e ler com mais atenção. Então, olha como, ao invés, né? Às vezes a gente fala assim, dependendo, às vezes um questionário é uma tarefa muito pouco exigente, mas um questionário bem feito, e não só com perguntas diretas, com perguntas que o aluno tem que voltar, ler, sintetizar. Esse esquema, agora eu vou pedir para Suzana voltar. Organizar esquemas ajudam as crianças a categorizar o texto na cabeça e também ajuda a jogar o texto, que estava lá, um texto em prosa, né, numa categorização que visualmente favorece também para os alunos. Se esse texto fosse cair na prova e o aluno fosse voltar depois para ler o texto, era mais ler aqui, ó, porque a água está ameaçada. Olhar as 3 categorias que a gente criou é uma síntese boa de um trecho do texto importante, que a gente pode querer destacar, percebe? E visualmente fica mais fácil de retomar, às vezes, do que uma anotação ou do que um resuminho. Então, eu acho que a gente também tem que diversificar no uso, né, dos diferentes procedimentos de estudo. Pode falar, Suzana. O que eu acho importante é essa questão de realmente retomar, né? Uma questão de recuperar, como está colocando, essas informações, né? Porque muitas vezes o que acontece, a criança, ainda que ela não é uma leitora proficiente ou que ainda é iniciante, ela não tem esse procedimento de recuperar, né? De voltar até o texto, de reler novamente, para selecionar as informações. O que elas fazem? Às vezes elas querem fazer uso da memória para responder, né? E quando você coloca uma atividade como essa, questões como essas, elas terão que realmente retomá-la no texto, localizá-la no texto, recuperar informações e refletir sobre as informações, né? Então, o professor ele vai ajudando esse aluno, né, a melhorar, né, e avançando na sua proficiência leitora. Então, eu considero essa atividade assim muito significativa e importante para as crianças. É exatamente isso que a Suzana acabou de falar. É mostrar que quando a gente vai ler para estudar, a gente tem que estudar o texto. Ler é uma coisa, estudar é outra. Estudar é fazer esse movimento que a Suzana explicitou muito bem aí. É ler de novo, é ler com um objetivo mais refinado, é voltar no texto, é analisar, é entender a lógica que o autor usou para organizar o texto. Começa capturando a atenção do leitor, né? Seria legal, a gente poderia até escrever, fazer um mapa aqui de como é que o autor construiu a ideia. Ele começa, captura a atenção do leitor, depois ele faz uma análise lá, uma comparativa para mostrar quanto a gente tem de água salgada, quanto tem de água doce, depois fala da distribuição dessa água. Quer dizer, tem uma ordenação lógica. Interpretar o texto também é entender a forma como o autor propõe a discussão, né? Acho que isso é muito importante. Isso também é estudar o texto, entender as escolhas, inclusive linguísticas, né? Se há vejam, né? Se a linguagem está acessível, se não está acessível. Esse exercício, gente, de comparar água com 100 piscinas, olha, isso para matemático também é muito legal, né? Porque ele vai construindo ali a ideia, ó, você tem 100 piscinas, pensa que 97 tem só água salgada, sobra 3. Dessas 3, quer dizer, ele vai construindo um cálculo matemático para ajudar a entender, né, uma outra questão. Depois a professora põe, ó, grife no texto, qual a expressão, olha lá, gente, qual a expressão no parágrafo 6 que indica ao leitor que o autor vai apresentar mais uma razão para a água doce estar ameaçada. Então, vamos ver lá no parágrafo 6.
que é o último. Que expressão que a gente percebe que ele usa para dizer que ele vai falar de mais uma coisa? Essas são as duas primeiras palavras do último parágrafo, gente. E mais. Percebe? Ele falou tudo que eram as ameaças para a água e ele começa outro parágrafo falando, usando a expressão e mais, 2 pontos. Então, também mostrar para os alunos, olha, aqui tem mais alguma coisa. Ele ainda vai dizer que o calor, porque lá em cima ele falou das questões que afetam a água, né, que poluem, mas aqui ele está falando de um outro dado, que é a temperatura. Se a temperatura subir muito, as calotas polares vão derreter, essa água vai se juntar à água do mar, esse mar vai subir a sua altura e pode invadir, né, a água doce, os lençóis lá de água doce. Pode ir. Então, do ponto de vista da produção textual, esses recursos também vão ajudando os estudantes a ter repertório, para quando eles também quiserem fazer um resumo, fazer um fichamento. Depois, olha lá, pessoal, que título você daria ao quarto parágrafo? Então, vamos ver o quarto parágrafo lá, para a gente ver que título a gente poderia dar. Tem que contar qual seria o quarto parágrafo. É primeiro, segundo, terceiro, quarto. Esse aqui é a Europa. A Europa e a Ásia, que concentram cerca de 1/3 da população mundial, dispõem de apenas 1/4 de água doce. Na África, onde fica a metade da água doce do mundo, mora apenas a 10ª parte da população do planeta. Na região amazônica está 1/5 da água doce e 1/100º da população mundial. No Nordeste brasileiro, onde vive quase 1/4 dos habitantes do país, não há água doce em quantidade suficiente. Viu só o desequilíbrio? Vamos lá, pessoal, que título vocês dariam? Podem falar ou escrever aí no chat. Quem dá mais? Que título a gente poderia dar? Lembrando que a ideia de título é uma anotação desse parágrafo, né? Do que esse parágrafo está falando? O que vocês acham? Lá, distribuição irregular, a Suzana, eu também gosto. E acho que essa palavra distribuição, ela é uma palavra-chave aí, né, para esse parágrafo. Eu colocaria também distribuição desigual. Também acho que poderia ser. Mas a gente é muito adulto, sabe, pessoal? As crianças têm uns títulos muito mais legais que os nossos. Eles são muito divertidos, assim. Eu já fiz esse texto, essa sequência aqui, eu que planejei, eu já fiz com os meus alunos. Eu lembro que um aluno uma vez pôs, não tem para todo mundo. A desigualdade de água. Isso mesmo. No país, né? No final ele fala do Nordeste, ele está falando da desigualdade no país, mas ele também fala do planeta, né, como um todo. Vocês vão me desculpar, pessoal, eu estou com a minha garganta péssima. A Maria de Fátima também faz uma sugestão, olha, não ao desperdício. Se está tão desigual, né, se a água está tão desconcentrada, desperdiçar é um absurdo. Então, a ideia é essa. Vejam, quando a gente pede para os alunos darem um título, ó, eles voltam, agora eles vão ler um outro trecho do texto. Para adultos, terceiro mundo, muita água e muitos problemas. Adorei. Muito bom. Esse é muito bom, né? Gostei do trocadilho, né? Muito e pouca, né?
Isso é bem legal também. Muita água e muitos problemas, né? A gente entende tudo. Então, acho que essa é a ideia, pessoal. Vejam, quando a gente discute isso, os alunos vão cada um lendo o seu. Se tivesse aqui alguém que colocou assim, abobrinha com inhame, uma coisa que não tem nada a ver, a gente volta e retoma com ele. Mas escuta aqui, por que você botou isso? Conta para mim. Ah, mas esse parágrafo está falando disso? Gente, vamos ler de novo? Porque estudar é ler, reler, retomar, como a Suzana falou aí. Vamos voltar lá um pouquinho? Então, olha lá, né? Quais recursos os autores usaram nesse parágrafo que ajuda o leitor a perceber que há um desequilíbrio na distribuição de água pelo mundo? A gente acabou de ver, né, que o recurso foi da comparação, né? Ele compara quanto tem de água no planeta, quanto tem, num continente, quanto tem no outro, quanto tem de gente, quanto tem de água, para mostrar essa desigualdade. Então, veja, olha que coisa aprofundada. Aqui eu estou falando o recurso. O que o autor usa para fazer? Ele compara. Ele faz uma comparação para a gente perceber a desigualdade dessa distribuição de água doce no mundo. Então, vejam, são questões que não são só de entender o conteúdo em si, as informações numéricas, percentuais, mas também de entender como o autor escreveu o próprio texto. Que recursos linguísticos, que estratégias, como é que as ideias vão sendo ajustadas, como é que a linguagem vai concretizando a comparação, a análise, né? O sexto parágrafo, olha, agora a sexta pergunta. O parágrafo 5º começa explicando quais são as fontes de água doce. Depois aparecem as ameaças, né? Poluições e outros problemas. Complete o quadro abaixo com as informações desse trecho. Olha que interessante. Agora separa a poluição de outros problemas. Aí é para a gente ver os exemplos. Então, vou pedir para Suzana voltar lá, gente. A gente tem que fazer as atividades para se colocar no lugar dos alunos, sabe? Porque aí a gente percebe quais são os desafios da atividade. Então, é aqui, olha. Vou ler aqui de novo. Ó, fertilizantes empregados, lá, poluição e outros problemas. Fertilizantes empregados na agricultura contaminam o solo. Resíduos industriais não são tratados. E os desmatamentos, né, com as ocupações. Volta lá um pouquinho, vamos ver. Então, quando a gente fala em poluição, a gente tem que colocar como exemplo os fertilizantes. Concordam, pessoal? E quais são os danos que os fertilizantes causam? Eu vou pedir, coitada, hoje a Suzana. Suzana, à tarde você tem que passar para outras pessoas. A Natália não está hoje? Não, mas é que a habilidade a gente tem um pouco mais aqui. Então a gente divide as questões. Mas fica tranquila que eu estou compartilhando as telas. Fica tranquila. A Natália não está aí hoje? Estou sentindo falta dela. Ela está em outro... Mas à tarde ela entra. Então, olha aqui, pessoal. O exemplo é o fertilizante. E qual é o dano que ele causa lá? Contaminação da água. Né? Depois tem o outro lá que vou pedir para voltar, porque agora eu não estou lembrando o que estava lá no de baixo. Outros problemas. Então, tirando a poluição, outros problemas, por exemplo, é o desmatamento. O desmatamento não é uma poluição, mas o desmatamento também, olha lá, o desmatamento das margens que beiram os rios. Né? E qual é o dano que ela causa, né? Ela está escrito lá, ó, carrega os sedimentos de fora para dentro dos rios, aterrando-os. Então, vejam, de novo eu vou para um outro. Volto ao texto agora com outra categorização, que é separar o que é poluição, quando a gente está pensando que ameaça a água, e quais outras ameaças para além dessa. Vou pedir para voltar lá de novo. Então, colocar essas informações, vocês podem falar, mas olha, é uma atividade pouca, mas para fazer essa atividade de maneira dialogada, gente, vai levar tempo.
Então, é isso que a gente diz, sabe? Às vezes, menos é mais. É melhor a gente fazer boas questões que façam com tempo para os alunos voltarem no texto, reler, porque para fazer essa sequência com as crianças, a gente tem que ter paciência. Volta, lê, compartilha, cada um fala o que escreveu, a gente revisa junto, propõe o outro, volta lá, as crianças falam, o professor sistematiza e vai para outra. Então, veja, em quantidade não são muitas atividades, mas se você for fazer bem feito como manda o figurino, com todo esse exercício intelectual, com toda essa reflexividade, garantindo esses momentos para estudo, a gente vai levar um bom tempo nessa sequência. Pode seguir. E aí, depois que, olha só que interessante, né? A professora primeiro deu aquele esquema só com três lugares lá para preencher. Agora ela já vai fazer um esquema síntese do texto todo. Então, quando a gente vai apresentar isso para as crianças, não dá para já de cara deixá-los fazer sozinho. Então, ó, preencham em duplo esquema, depois observe fazendo um resumo. Olha, ela dá o esquema e do esquema depois ela vai fazer o resumo. Eu sempre acho, uma vez eu fiz uma formação dessa em Uberlândia, deu uma boa discussão lá, porque as professoras umas achavam que era melhor fazer o esquema para depois fazer o resumo. Outras achavam que era melhor fazer o resumo para depois fazer o esquema. E aí elas queriam que eu dissesse qual era a ordem. Depende do que o professor quer, gente. Qualquer ordem é possível. Se você quiser trabalhar o esquema primeiro e o resumo depois, é possível fazer isso. Eu acho que o esquema ajuda, porque o esquema é uma reestruturação mais visual e sintética do texto em prosa. Eu acho que ajuda. Agora, o professor também pode fazer o resumo e depois do resumo fazer o esquema. Então, aí ficou, a gente não vai fazer. Quando essa formação é presencial, como ela é maior, né, geralmente é de 3, 4 horas, eu coloco o grupo para fazer. E eu sugiro que vocês tentem fazer em casa, que é para sentir como é que é essa vai no texto, volta, vai no texto, volta. Não dá para escrever muita coisa, vai ter que sintetizar as ideias, vai ter que usar palavras-chave. Eu acho que isso é bacana, até porque quando a gente faz e sente qual é o desafio da atividade, como professores, a gente também vai imaginando e antecipando intervenções. Pode passar, Suzana. Então, olha lá, pessoal. Depois que os alunos terminaram as atividades, a professora distribuiu um outro texto e solicitou que fizessem a leitura, fizessem anotações em cada parágrafo e depois deveriam comparar os dois textos. Olha como a atividade está ficando boa. Depois devia comparar dois textos, respondendo as questões dadas. Vocês já perceberam, né, que a avaliação do SARESP, por exemplo, de língua portuguesa, dos últimos anos, muitas vezes eles apresentam duas notícias, duas manchetes, dois textos para o aluno comparar. Esse é um exercício também bem bacana. E eu estou preparando meu aluno para quando ele for pesquisar, que ele vai ler mais de uma fonte e ele precisa articular informações de diferentes textos. Então, vamos ver esse segundo texto que a professora deu. Agora é conservação da água e sua qualidade. As águas contribuem... Vou pedir para aumentar de novo um pouquinho. As águas, isso. Águas e a natureza viva. A água é um bem natural por representar um elemento da natureza indispensável à vida de todos os seres aquáticos ou terrestres. Além de construir o ambiente natural dos organismos marinhos e água doce, a água compõe parte significativa das células de todos os seres vivos e participa de todos os processos de transporte de alimentos no interior dos organismos.
bem como da formação de sangue, da seiva e de outros componentes líquidos de animais e vegetais. Em relação às aves e aos mamíferos, desempenha ainda um papel importante na manutenção da temperatura. Finalmente, constitui o regulador essencial do clima da Terra, de toda a Terra. Podemos afirmar que todos os ecossistemas terrestres existem em função das estações das águas, estando a alimentação e a reprodução dos animais e vegetais estritamente relacionadas às épocas das chuvas e de seca, de modo que esse ciclo representa a razão principal da existência das fases da vida de diferentes espécies. As principais adaptações que permitem a este ou aquele ser viver em tal e qual região da Terra estão associadas à obtenção de água ou de alimentos, o que resulta na mesma coisa, uma vez que o alimento é constituído de outros seres vivos dependentes desse mesmo ciclo. As próprias etapas de vida intervêm no ciclo d'água, a evapotranspiração, isto é, a soma da água evaporada diretamente das superfícies úmidas e do vapor eliminado pelas folhas através do fenômeno da transpiração. Constitui a causa da formação da umidade atmosférica, das nuvens e, finalmente, das chuvas. Nas regiões de grande densidade de vegetação, como na floresta amazônica, a transpiração por meio das folhas chega a representar 50% do volume de água transferido dos solos para a atmosfera. Esse processo, portanto, garante a regulação das chuvas e da constância da umidade atmosférica nas regiões tropicais. A destruição da floresta poderia, por conseguinte, alterar significativamente o período das águas e o clima em certas regiões da Terra, o que trataria, por sua vez, consequências drásticas aos próprios ciclos de vida. Mesmo para os próprios organismos marinhos permanentemente submersos, a salinidade da água representa um importante fator de seleção e adaptação. Em diferentes pontos do oceano, a salinidade depende das chuvas e da quantidade de água doce que é lançada pelos rios, e exerce o seu papel diluidor. Sendo assim, a alteração dos ciclos hidrológicos pode interferir nas características de ambiente marinho e dos seus ecossistemas. Recurso renovável. Quando determinado elemento adquire utilidade para o homem, dizemos que constitui um recurso, isto é, uma fonte de utilidades. Se provém da própria natureza, ele passa a ser considerado um recurso natural. Os recursos naturais podem ser não renováveis, como é o caso do petróleo, carvão, mineral, dos metais, quando, uma vez utilizados, não são substituídos em sua fonte, ou seja, tendem a se esgotar na natureza. Outros, porém, podem ser renovados. Temos como exemplo os vegetais, cortados para a produção de lenha, as matérias-primas ou alimentos, que podem renovar-se, rebrotando ou crescendo a partir de sementes deixadas no solo. Os cardumes de peixe são outros, por exemplo, pois, embora muito consumidos pelo homem, reproduzem-se continuamente, estabelecendo os estoques de pescados. A água constitui um caso particular de recurso renovável. Qualquer que seja o seu uso, no final ela é restituída ao ambiente, retornando à sua origem. Quando fervida em uma caldeira para geração de energia termoelétrica, é devolvida ao ar e aos ciclos naturais depois de realizar seu trabalho. Da mesma forma, que a água faz girar uma turbina. Depois de gerar energia elétrica, ela retorna ao rio ao seu curso natural em direção ao oceano. Finalmente, a que é usada na irrigação das plantações retorna através da evapotranspiração e a empregada no abastecimento das cidades é devolvida na forma de esgotos líquidos. Por conseguinte, a quantidade de água existente na natureza terrestre é constante, ela não se perde. Porém, sua distribuição no tempo e no espaço pode ser alterada em virtude da periodicidade das chuvas e de outros fenômenos que deformam o ciclo hidrológico normal. Isso pode ocorrer em consequência de fenômenos naturais, como as mudanças climáticas em razão de alterações cíclicas ou não, da trajetória da Terra no espaço ou do próprio deslocamento dos continentes sobre o planeta. Essas mudanças podem também ser resultado das ações do homem. Vastas regiões da Terra
que já foram povoadas por densas florestas, hoje são ocupadas por savanas, vegetação rarefeita ou mesmo deserto, devido às modificações naturais no ciclo da chuva. Outras grandes alterações foram causadas pelo próprio homem ao interferir nos fenômenos de evapotranspiração ou ao desviar rios de seu curso natural. A utilização da água pelo homem muitas vezes exige a alteração do regime de escoamento dos rios, de modo que seja possível a manutenção em razão das vazões constantes durante todo o ano. Caso contrário, as cidades disporiam de água para abastecimento e irrigação somente na época da chuva. O próprio fornecimento de luz e energia não pode sofrer interrupções ou modificações durante o ano, de acordo com as fases do ciclo hidrológico natural. Além disso, um escoamento regular é importante para impedir a inundação das cidades durante as épocas de cheias. Essa regularização por vazão de determinado rio, para que seja possível o emprego racional da água, é obtida por meio de construções e barragens. Então, depois que os alunos terminaram as atividades, a professora distribuiu um novo texto, solicitou que fizesse a leitura, e depois, para comparar os dois textos, as perguntas eram essas, ó. Comparando o conteúdo do texto acima com por que a água doce está ameaçada, responde: qual é o assunto principal de cada um? 2. Compare a maneira como os autores do primeiro texto e o autor do segundo escrevem os textos. São semelhantes ou são diferentes? Olha que interessante essa pergunta. Explique suas respostas. Sublinhe no artigo Por que a água doce está ameaçada as passagens que os autores dão pista do leitor virtual. Lembra que eles vão falando lá, né? Localize expressões típicas da linguagem coloquial. O autor de Conservação da Água e Sua Qualidade usou esses mesmos recursos? A linguagem é a mesma, né? Menos acessível, é mais acessível. Por que vocês acham que os dois textos são escritos de um modo diferente? Quando a turma terminou a atividade, a professora entregou o texto abaixo que ela havia feito. Deixa eu só olhar aqui que horas são. Ah, tá, ainda tem tempinho. E aí, pessoal, olha que legal, a professora escreveu um texto sobre produção de resumos e foi explicando parágrafo por parágrafo. Olha, o texto Conservação da Água e Sua Qualidade está dividido em duas partes. É fácil identificá-las, pois o autor dá um título para cada uma: As Águas e a Natureza Viva e Recurso Natural Memorável. Quando vamos fazer um resumo, é importante respeitarmos a organização do texto-fonte que está sendo resumido, ou seja, precisamos manter uma fidelidade no pensamento do autor. É importante observar como cada parte foi desenvolvida. Assim, lendo atentamente a primeira parte, os 5 primeiros parágrafos que correspondem ao título As Águas e a Natureza Viva, percebemos que o autor, para demonstrar que a água é um bem natural, aborda 3 questões: o papel que ela cumpre na sobrevivência dos seres vivos, a formação da umidade atmosférica, a alteração nas características do ambiente. Na segunda parte do texto, que vai do parágrafo 6º ao 10, ele demonstra que a água constitui um caso particular de recurso renovável. Dentro das particularidades, ele destaca o fato da água ser restituída ao ambiente, seja qual for o uso que se faz dela. Daí, para a quantidade de água na natureza terrestre é constante. Eu queria chamar a atenção para vocês. Vejam o que a professora fez, gente. Ela sabe que esse segundo texto foi um texto difícil. Mas o que ela faz? Ela faz uma explicação do texto. Ela mostra como que o texto está dividido, como que está as 3 informações importantes. O pulo do gato de um bom professor, gente, não é evitar que o aluno se depare com textos mais densos, mais complexos, é mostrar como é que a gente interpreta, como é que o texto está construído. Entender, às vezes a gente vai estudar um texto e a gente não presta atenção em como o autor construiu o texto, a gente só fica olhando as informações. E entender o que o texto, que o autor coloca, tem a ver também com entender como ele organiza essas ideias, que estratégias ele usou. Então, depois de explicar bem as ideias do texto e discutir como é que ela fez o resumo, a partir do resumo que ela mesma fez, ela propõe esse texto lacunado. Então, o texto Conservação de Água e Sua Qualidade foi escrito por quem? Trata do quê? Está dividido, está vendo? Agora ela vai ajudando os alunos
como realmente o texto é difícil, ela vai deixando essas lacunas para eles voltarem e ir preenchendo. Então, às vezes, a gente acha que texto lacunado é uma bobagem, mas aqui ele tem que sintetizar, que se ele quiser copiar tudo, não dá, não cabe. Então, eu quis mostrar para vocês mais essa sequência, né, do que a professora propôs, e acho que aí a gente pode retomar no próximo encontro, né, discutir um pouco mais, mas a gente ainda tem aqui uns minutinhos. Se alguém quiser comentar alguma coisa, acho que depois já vem o texto da Délia Lerner, Suzana. Ah, não, tem uma outra, tem um outro texto que ela dá para os alunos, que vai diferenciar o que é água poluída de água contaminada, que é bem bacana, que mostra o que é água potável, água poluída e água contaminada. E acho que depois a gente tem o texto complementar. Ufa, a pauta foi grande. Bom, pessoal, vocês gostaram da sequência? Não? Quem quer comentar alguma coisa? Pode falar, Edneide. Bom dia, querida. Bom dia. Eu estou aqui maravilhosa. Fechou, Neide. Abre de novo. Seu áudio fechou. Obrigada, Suzana. Eu gostaria de dizer que eu estou maravilhada com esse trabalho, com esse exemplo, porque o tema água faz parte da minha vida, né? E eu trabalhei já de tantas maneiras e agora você acabou de me dar várias ideias. Eu já trabalhei decantação e foi bem legal, só gostaria de contar rapidinho, porque eu deixei as garrafas lá em cima do armário e depois uma inspetora perguntou assim, professora Neide, a senhora está fazendo uma experiência? E aí acabou que ela se envolveu também no nosso trabalho, né, da decantação, trabalhando água. E eu trabalhei o ano passado, foi lindo, a Carta 2070. Ah, que legal. E eu só gostaria de agradecer por essas inúmeras atividades que você acabou de passar para a gente. Ah, obrigada, querida. Que trabalho bacana. Eu acho que a água... E agora a gente está também com a COP27 lá, né? A gente pode até buscar alguma reportagem no jornal, de repente, também ler para as crianças. Sim, os debates lá são sobre essa temática também, né? A COP27 já está no nosso semanário. Ah, que orgulho! Olha só, muito bom, muito bom. Bom, pessoal, é isso, né? Acho que o que a gente traz aqui é assim, eu sempre me preocupo com isso, sabe? Que a gente tem o bom trabalho do professor, ele envolve uma boa intervenção pedagógica, não precisa de show pirotécnico, grandes materiais, recursos riquíssimos. Claro, se tiver, ótimo, né? Acho que isso quanto mais melhor, ninguém quer trabalhar miseravelmente, não. Mas nada, nenhum recurso financeiro substitui o papel do professor. É a conversa, é o diálogo, é o exemplo, é ensinar, né? Didática, a palavra didática significa, né, lá na etimologia da palavra, arte de ensinar. Eu acho que é a gente desenvolver mais essa nossa didática, esse nosso compromisso. Então é isso, pessoal. Me desculpem, hoje eu estou aqui mais ou menos com a garganta meio ruim, mas espero, então, que a gente possa ter servido para vocês e vocês fazerem uso disso. Depois eu peço para a Suzana, pode compartilhar com eles os slides. Tem alguns outros slides lá que pode ajudar também a sistematizar isso de outra forma. Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Valquíria. O bom é que é exatamente o que a Neide colocou, né? É um conteúdo já que trabalha com o ano, né? Que é quarto, quinto ano, né? Um texto um pouco mais elaborado, né? Num contexto que realmente a gente utiliza bastante. Muito obrigada, muito obrigada. Já estou ansiosa pelo próximo. Até mais, pessoal. Cuidem bem. Tchau.